Olá, gente. Boa noite. Mais uma vez nos encontramos aqui, eu aqui, você de lá. E desejo que a paz que excede todo entendimento, que é a paz de Cristo Jesus, preencha cada coração nesse momento. Quero nessa noite, nesse momento, tratar de um assunto que assusta muita gente. Muitas pessoas têm medo deste assunto que nós vamos tratar agora. Mas, desde já quero dizer para você que acho que a partir de hoje, com o esclarecimento da Bíblia, acho que não tem mais razão para você ter medo. Nós vamos falar do estado dos mortos. O que acontece com a pessoa quando ela morre? Ela vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, fica vagando por aí. São tantas coisas que falam, né? Mas o que a Bíblia realmente fala a esse respeito? Uma outra pergunta que muita gente acredita: temos uma alma? Será que nós temos uma alma de fato? O que a Bíblia fala a esse respeito? Então, hoje nós vamos estudar sobre esse tema. Aqui está a espada, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e nós vamos estudá-la nesse momento. Eu convido você a tomar a sua Bíblia na mão. E se você não tem muita habilidade, eu aconselho você a anotar, pegar um papel e caneta e a anotar os textos que nós vamos ler nessa noite. Para entendermos a morte, primeiramente é necessário entender a vida, né? Como foi criado o homem, que material Deus usou para que nós viéssemos a existir, a ter vida. E no livro de Gênesis, capítulo 2, e o verso 7, nós lemos o seguinte, ó, Gênesis, capítulo 2, e o versículo 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Muito bem, esse texto já responde uma das perguntas que eu fiz aqui e que muita gente também acredita. Esse texto ele nos deixa claro que nós não temos uma alma. Nós somos uma alma. Observe que o texto diz o seguinte, ó, e o homem passou a ser alma vivente. O texto não está dizendo que nós temos uma alma. O texto está dizendo que nós somos uma alma. Então Deus pegou o barro, formou um boneco, faltava algo. Primeiro material que Deus usou, o barro. Mas faltava a vida. E a vida Deus deu. Deus soprou no nariz daquele boneco. E ali Deus deu a sua vida, o seu sopro de vida para aquele boneco que passou então agora a ser uma alma vivente. Passou a ter vida. Então, pó da terra mais fôlego de vida igual a alma vivente. É como uma lâmpada. Uma lâmpada sem energia tem luz? Não tem. Uma energia sem a lâmpada tem luz? Não tem. Nós precisamos dos dois componentes para que haja a luz. Precisamos da energia e precisamos da lâmpada. Que é a lâmpada é o corpo. A energia é a força, é a vida. Então, quando as duas se juntam, quando unimos as duas, então nós temos a luz. Assim é com a vida, né? O corpo faltava a vida. Pó da terra mais fôlego igual a vida. Pois muito bem. Um outro texto ainda que responde essa questão da alma. A alma, para quem acredita que a alma não morre, morre ou não morre?
Vejamos o que diz a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. E o verso 4. Acho que você consegue ouvir aí o barulho das folhas, pois eu estou com minha Bíblia aqui. Livro de Ezequiel, capítulo 18 e o versículo 4. Vamos mais para frente. Um abraço você que está aí assistindo. Já achamos aqui o nosso texto. Opa. Ezequiel 18 e o versículo 4. A alma morre ou não morre? Deixamos que Deus nos responda através da sua palavra, através das sagradas escrituras. Lemos aqui o seguinte: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. E agora? A palavra de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então, mais uma vez, está claro que a alma morre. Mas não para por aqui. Vejamos o que diz o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 46 e o verso 27. Nós vamos ler mais 2 textos aqui. Na verdade, nós vamos ler vários textos ainda, tem muito mais pela frente. Mas esse texto aqui explica como é que a Bíblia se refere à alma. O que a Bíblia fala sobre a alma? Livro de Gênesis, capítulo 46 e o verso 27, nos diz o seguinte: e o filho de José, e os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. 70 pessoas da casa de Jacó que desceram para o Egito. Só para explicar um pouquinho aqui para você que não conhece a história de José. José era filho de Jacó, um dos filhos mais novos. Foi levado como escravo para a terra do Egito. Lá tornou-se governador do Egito. Uma grande fome se abateu na terra em todo o país naquela época. E na terra onde Jacó morava, havia acabado toda a comida. E posteriormente Jacó descobriu que o seu filho amado, que outrora ele achava que estava morto, Jacó descobre que José está vivo e que é governador do Egito. Então Jacó reúne toda a sua família e vai para o Egito. Então aqui diz que todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Veja que o texto aqui está falando de pessoas. Agora nós vamos para Deuteronômio, capítulo 10, e verso 22. Deuteronômio 10, 22. E esse texto que nós vamos ler agora é o mesmo texto que nós acabamos de ler, só que com uma pequena diferença. Deuteronômio 10, 22 nos diz o seguinte: com 70 almas, olha aqui, ó, com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. O texto está se referindo da mesma pessoa, de José. O primeiro texto diz que Jacó desceu para o Egito com 70 pessoas. E esse texto aqui diz, é como se alguém estivesse falando para José, que diz, ó, com 70 almas, teus pais desceram para o Egito. Vê que a Bíblia se refere à alma como pessoa. Então, alma, toda vez que você lê na Bíblia a palavra alma, ela está se referindo a uma pessoa viva e nunca a uma pessoa morta. O que acontece com a pessoa, com a alma vivente, quando ela morre? O que acontece? Deixemos que a palavra de Deus nos responda. Leiamos
Gênesis capítulo 3 e o verso 19. Gênesis 3, 19. Nos diz o seguinte: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formados, porque tu és pó e ao pó tornarás. Vamos um pouquinho mais adiante, um pouquinho mais para frente. Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo 12, o verso 7. Eclesiastes 12, 7 nos diz o seguinte: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Esse texto aqui esclarece o que é espírito. Como algumas pessoas, para se referir à alma, fala espírito. Não, o espírito vai para o céu, enfim. Esse texto que nós acabamos de ler explica claramente o que é espírito. O pó, que é o corpo, volta a ser pó, volta para a terra. E o espírito volta para Deus que o deu. Lembra do primeiro texto que nós lemos aqui, no início da nossa conversa? Gênesis 2, 7, que diz que Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou no nariz o fôlego de vida. Então, o fôlego de vida é o mesmo que espírito. Foi o que Deus nos deu. Então, quando morremos, o corpo volta a ser pó, apodrece e vira pó novamente. E o espírito, o fôlego de vida, esse volta para Deus. Retorna para Deus que nos deu. Pois veio dele, ok? Mais um pouquinho ainda aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 9 e o verso 5. Será que os mortos sabem de alguma coisa? Será que os mortos estão acompanhando a nossa vida aqui? Como algumas pessoas acreditam, né? Algumas pessoas dizem, ele está me acompanhando lá de cima ele está me vendo, está me contemplando. Será que de fato é isso mesmo? Daqui um pouco também vamos responder se quando morremos, vamos para o céu, vamos para o inferno, para o purgatório, ficamos vagando por aí. Mas vamos um pouquinho. Veja o que diz aqui Eclesiastes capítulo 9, do verso 5 do verso 5 em diante. Diz o seguinte, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte alguma do que se faz debaixo do sol. Viu? Entendeu? Nós sabemos que vamos morrer, mas os mortos não sabem de nada, absolutamente nada. Eles não têm recompensa. A memória deles está no esquecimento. Amor, ódio, inveja, tudo isso para ele pereceu. Deixou de existir, acabou. Mas não terminamos por aqui. Ainda tem muito mais. Versículo 10 do mesmo capítulo que nós acabamos de ler. Eclesiastes 9, o verso 10 diz o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vai, não há obra, nem tampouco projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então isso quer dizer que do outro lado desta vida, no além, que não é na outra vida, está claro aqui que não há vida nenhuma, não há obra, não há projeto, não há sabedoria, nada existe além, nada existe no além. Vamos um pouco mais adiante. Esse próximo texto aqui é fantástico. Gosto demais desse próximo texto que nós vamos ler. Livro de Jó, capítulo 7. Jó, capítulo 7. Esse texto é mais claro do que água cristalina.
Jó 7, verso 9 e 10. Preste bem atenção. Abra bem seus ouvidos. Para o que você está fazendo e olhe bem aqui para mim. Diz aqui, ó. Jó, capítulo 7, e o versículo 9 e o versículo 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Não tem mais o que dizer. Esse texto ele diz tudo. Aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Jamais. Né? A casa onde ele habitava nunca mais o verá, nunca mais o conhecerá. Por quê? Porque deixou de existir. Como que Jesus considerou a morte? Jesus falou alguma coisa, Jesus fez uma comparação da morte com alguma coisa. Então, vamos ver como que Jesus comparou a morte. Evangelho de São João, capítulo 11. Evangelho de São João, capítulo 11, e os versos de 11 a 14. Evangelho de São João 11, do verso 11 a 14. E diz aqui o seguinte, ó. Isto dizia Jesus, isto lhe dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará a salvo? Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles, no caso os discípulos, supunham que tivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes falou claramente: Lázaro morreu. Então Jesus comparou a morte com o que mesmo? Com o sono. A morte é um sono, queridos, do qual ninguém sabe de nada, ninguém ouve nada, ninguém escuta nada, porque simplesmente deixou de existir. Só irão acordar uns quando Cristo voltar. Isso é assunto para uma outra live, não é? A Bíblia nos mostra duas ressurreições, a primeira e a segunda. A primeira, só vou falar só um pouquinho. A primeira, quando Cristo voltar, vier buscar os fiéis. E a segunda, que é a ressurreição da condenação. Todos os ímpios vão ressuscitar na segunda para receber a condenação, que é a morte eterna. Continuemos aqui no nosso assunto de hoje. Muito bem. Então, queridos, como podemos ver, os mortos não sabem de nada. Nós não temos uma alma. Nós somos a alma. E quando morremos, não vamos para o céu e nem para o inferno. E nem tampouco para o purgatório. E muito menos ficamos vagando pelo espaço. A palavra inferno no hebraico é Sheol. E no grego, Hades. Ambas têm o mesmo significado: sepultura. São as duas palavras na Bíblia que definem inferno. A palavra inferno no original hebraico é Hades, e no original grego, no hebraico, Sheol, e no grego, Hades, que significa lugar de mortos. E eu lhes pergunto,
Onde estão os mortos hoje? No cemitério. Então ali, de acordo com a Bíblia, nada mais é do que o inferno. Então todos estão ali descansando, dormindo, né? O sono da morte. Muitos irão acordar quando Cristo voltar, na primeira ressurreição. Outros irão acordar na segunda ressurreição. Que ressurreição você vai querer participar? Qual destas ressurreições você estará? Você deseja estar? Eu quero estar na primeira ressurreição. A ressurreição dos salvos, dos justos. A ressurreição daqueles que receberão a coroa da vida eterna. Como é que está a sua vida hoje, meu amigo? Como é que está a sua fé? Como é que estão os preparativos para a vida futura, para a vida eterna? Esse mundo aqui, ele não vai durar muito tempo. Esse mundo aqui é passageiro. Esse mundo aqui não é o plano de Deus. Ele não faz parte mais do plano original de Deus. Deus nos criou para sermos eternos. Deus colocou no nosso coração a eternidade. Fato é que ninguém quer morrer. Por mais miserável, por mais desgraçada, por mais ruim que seja essa vida, ninguém quer morrer. Todos anseiam pela vida. Todos querem viver. Todos querem viver um pouco mais. Quanto mais vida, quanto mais oportunidades eles tiverem de viver, eles querem viver. Sabe por quê? Porque Cristo colocou a eternidade no meio do seu coração. E onde você deseja viver a eternidade? Com Cristo? Ou no sono eterno? Resolvi fazer essa live hoje, porque amanhã é um dia que foi escolhido para as pessoas se lembrarem dos seus entes queridos que se foram. Tenho um profundo respeito por todos vocês. Não é fácil se despedir de quem nós amamos. De um pai, de uma mãe, de um esposo, de uma esposa, de um filho ou uma filha, de um namorado, até mesmo de um amigo ou amiga. Não é fácil dar adeus. Pois então eu resolvi fazer esse estudo para explicar para você que as suas homenagens não tem mais utilidade para aquela pessoa. Se você quer homenagear alguém, homenageie enquanto essa pessoa está em vida. Diga o quanto a admira, diga o quanto a ama, quanto o ama. Diga o quão importante ela é para você. Faça tudo que você puder para esta pessoa enquanto ela estiver em vida. Porque depois que ela morrer, não adianta mais. Porque ali está um túmulo vazio. O túmulo ali está vazio. Mas o que dizer daquelas pessoas que dizem que viu a alma do seu ente querido? O que dizer? Mas se os mortos não voltam, não aparecem mais, então quem foi que apareceu? Porque alguém pode estar pensando, você pode ter ouvido história de alguém, um relato de alguém que afirmou ter visto a alma daquela pessoa que morreu. De fato, eu acredito que ela viu. Mas ela não viu quem pensa que viu. Não foi
é a pessoa que de fato apareceu para ela. Eu estou procurando aqui um texto para provar para você, mostrar para você quem de fato apareceu para aquela pessoa. Bem, não consegui encontrar o texto. Está no livro de Coríntios, não sei se 1 Coríntios ou 2 Coríntios, em que diz que o próprio Satanás, ele transforma-se em anjo de luz. Então, queridos, se ele tem o poder de se transformar em anjo de luz, então, se transformar em uma pessoa que morreu, isso para ele não é nenhum problema. Isto para ele não é nenhum problema, meus amados. Então, eu costumo dizer que a maior arma do inimigo é o engano. A maior arma dele é o engano. Então ele faz tudo o que tiver ao alcance dele, tudo que ele puder, para enganar as pessoas. Esclarecido então, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Aqueles que descem à sepultura não poderão mais voltar. Não vamos para o céu. Ninguém quando morre vai para o céu. Não vai para purgatório e nem fica vagando no espaço. Vai para a sepultura. Um abraço a você. Que Deus te abençoe. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, preencha todo o teu ser. Fiquem na paz de Deus. E até o próximo encontro.